Olá, gente! Bem-vindo entre nós. Eu sou a Sayuri Ozaki. E eu, Cecília Olares. Hoje vamos estar conversando com uma amiga, né, a psicóloga Roxana. A gente vai conversar sobre os temas ansiedade, depressão, umas dicas para as meninas que estão em casa, né, Roxana? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Prazer. Oi, Roxana. Né? Então, Roxana, me diga uma coisa, assim, tempo de Japão, como que a Roxana veio parar no Japão, só pra gente ter uma ideia, assim, de bate-papo. Vai fazer acho que 6 anos que eu tô no Japão. Eu vim para Japão a trabalho. Eu fui convidada para vir trabalhar como psicóloga aqui em instituições que atendiam crianças com dificuldades. E aí eu fiquei acho que um ano e 10 meses trabalhando nessa instituição. Depois saí, trabalhei em fábrica e agora eu faço atendimento online. Ai, que bom. Isso. E você tem a descendência? Não sou descendente. Não, eu vim a trabalho, aí acabei conhecendo meu marido aqui e fiquei por aqui. Nossa, que legal, diferente, né? Então, bom, para começar, a mim me gostaria saber quem é Roxana Mendes, né? Contar um pouco de sua trajetória como psicóloga desde Brasil, né? Uhum. Então, pode dar um resumo para a gente conhecer mais? Um pouquinho mais da vida da Roxana. Vamos lá, então. Eu sou de Santa Catarina, no Brasil, né? Deixa eu ver. Eu comecei a faculdade tarde, eu tinha acho que 20 anos, né? Aí eu fiz faculdade de psicologia. Assim que eu terminei a faculdade de psicologia, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia. Depois eu fiz pós-graduação em psicologia jurídica. E depois eu fiz faculdade de língua e literatura espanhola. Nossa! Bem ali. Né? Que bom. Isso. Que bom. Currículo. Isso. Aí eu tinha clínica no Brasil, trabalhei em asilo, instituição de abrigamento de menores, dei aula, né? Trabalhei como psicóloga pela prefeitura, né? Atendimento social, enfim. Mais na clínica mesmo, assim, né? Mais clínica. E o que levou, assim, achando nessa área da psicologia, o interesse pela área? Olha, foi uma caminhada para chegar nessa ideia da psicologia, assim. Eu cheguei a começar a faculdade de... Meu Deus, como é que era o nome da faculdade? Até isso era difícil. Não, como é que era? Design gráfico. Design gráfico. E aí... eu fiz 1 ano de faculdade, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais povo, eu quero estar com pessoas. E aí foi pesquisando, foi quando eu encontrei a psicologia, assim, né? Eu sou transplantada renal, então antes de eu fazer o transplante renal, eu precisei fazer atendimento psicológico para poder, né, o psicólogo falar, olha, ela está pronta, pode ir fazer o transplante. Então eu conhecia o que era isso, eu sabia para que funcionava. E aí, quando deu um estalo assim, olha, tá aí, ó, um caminho. Eu falei, é aí que eu vou. E foi assim que eu comecei, me formei, tô aqui hoje. Que bom saber, né, as coisas de você, né? Isso. Agora, mudando o tema, né, falando já de depressão e ansiedade, você que acha? Se depressão e ansiedade é alguma coisa com a que se nasce? É alguma coisa assim, química ou social? Como é que se produzem esse tipo de fantasmas? Então, isso. Os transtornos mentais, eles são doenças. Como qualquer outra doença que a gente, né, adquire, uma gripe, enfim, são doenças. A diferença é que os transtornos mentais, alguns têm predisposição genética, nem todos, né, uma possibilidade de hereditariedade, mas nem todos, e a interferência do meio, né? Então, tem esses critérios assim, mas são doenças. A gente precisa entender que, como doença, existe uma modificação de substâncias no nosso cérebro, vamos colocar assim. Então, né? A depressão é uma doença. São doenças, isso, depressão, ansiedade. Mas a gente precisa entender também a diferença entre... deixa eu colocar assim, por exemplo, tristeza e ansiedade. São 2 sentimentos que todo mundo tem, né? Por exemplo, para vir para cá eu estava ansiosa, né? Ai, como que vai ser? Como que, né? Chegar lá, o que a gente vai falar? Então, são sentimentos normais que todo mundo tem. A diferença é quando esses sentimentos passam do limite do normal.
Quando esse sentimento já não me deixa fazer as coisas, quando eu já não consigo lidar, por exemplo, se eu ficasse tão ansiosa a ponto de não conseguir vir aqui fazer o podcast, entende? Não, eu comecei a ficar ansiosa, tô tremendo, já tô suando, eu não consigo, me deu dor de barriga. Aí nós temos um transtorno, que é uma doença, né? E aí, como doença, precisa ser tratado como doença. Num certo limite de doença, a gente consegue só com a terapia. Num outro limite de doença, a gente precisa de medicação, porque é doença, né? A gente precisa entender que transtorno depressivo e transtorno ansioso são doenças, né? Não é um simples... coisas que a gente ouve aí, né? É falta de vontade, né? Coisa que eu mais ouço. Falta de Deus. Falta de Deus, né? Não, são doenças. A pessoa está literalmente doente e precisa de um tratamento. Sim, tem gente que fala, é frescura. É frescura. Né? Desculpa para não trabalhar. Ixi, tem várias... Mas interfere muito também a questão, por exemplo, assim, a pessoa está depressiva e vai se afundando, sabe? Já não tenta mais fazer as coisas. Esse tentar fazer as coisas é que vai mostrando ao cérebro que precisa mandar substâncias diferentes, né? Precisa fazer algo diferente e o cérebro vai entendendo isso como diferente e vai querendo fazer mais e mais. O problema é que a pessoa não tenta, né? Na parte que a pessoa é responsável por se ajudar no seu problema, é ela tentar fazer algo para melhorar. Onde a pessoa fala, não tenho ânimo, não tenho vontade. Vamos sem ânimo, vamos sem vontade. Eu falo, mas vamos. Porque eu também conheço pessoas que han superado essa crise, né? Bom, às vezes eu penso assim, as pessoas que entram nesse estado de ansiedade, depressão, às vezes são ajudadas por seres queridos, amigos que dão essa força, isso né, é importante para eles se levantar, continuar com sua vida, né? Mas quando, mesmo assim, eles não conseguem, aí eu acho que precisam de medicação, precisa né? entrar com medicação. Isso, sim. aí precisa de medicação, porque ocorre sim uma mudança. Eu vou falar bem, digamos assim, rústico o processo, né? Sim. Também bem não claro. assim, para não entrar em detalhes, porque em termos químicos é bem diferente, mas colocamos assim, ocorre uma mudança do nível de neurotransmissores no cérebro e precisa reequilibrar, digamos assim, esses neurotransmissores. Então, precisa entrar com medicação, sim. Então, essa questão, a pessoa entrar em depressão por uma questão emocional, um trauma ou alguma coisa assim, interfere já na parte biológica do corpo. Isso, interfere. A nível cerebral interfere. E hoje, Roxana, você trabalha com brasileiros, né? Aqui no exterior, no Japão. Você sente isso hoje, que essa depressão, essa questão da ansiedade, isso está pegando bastante os estrangeiros? Então, a grande questão aqui no Japão é, primeiro, trabalho em fábrica, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade enorme para lidar com a questão do trabalho em fábrica, por ser um serviço um pouco solitário, que deixa a cabeça muito ociosa, né? Depois que você aprende os serviços, é uma coreografia, você pega, monta, faz e o seu cérebro fica, né? Então, é um serviço que deixa a mente muito ociosa e a questão da carga horária, né? A carga horária é muito grande de trabalho aqui, as pessoas têm pouco tempo para descansar, para ter um lazer, para ter um prazer, né? Que é o que vai ajudando no equilíbrio das emoções, dos sentimentos, assim. E aí pega mesmo aqui essa questão. O idioma também. Ai, também. Esse é o meu. Sim, né? Mas assim como você falou assim que, por exemplo, é congênito, né? Às vezes é de nascimento, né? Se pode assim gerar assim circunstancialmente, assim, por exemplo, jovens que sofrem o divórcio dos pais, uma decepção amorosa, despido do serviço, ou às vezes a condição social, né? Às vezes quando não tem dinheiro, são traumas, ficam com né? dúvidas. Isso. Na verdade, com dívidas, assim, perdão, são né? pessoas, vamos colocar assim, as pessoas elas já têm uma predisposição, né? Muitas vezes é uma falta, como que eu vou colocar assim, uma falta de estrutura emocional, sabe? Vem desde criança sem ser trabalhado a questão das emoções, das estruturas emocionais, etc. Então,
o pouco que acontece ou o muito que acontece, independente, a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com a situação, né? Por exemplo, assim, eu estava até vendo agora, por exemplo, quando eu levo meu bebê vacinar, eu sempre vou falando para ele, né? Desde os 2 mesinhos eu falo para ele, olha, vai doer, é uma picadinha, né? Você pode chorar, você pode ficar chateado, mas é importante para a sua saúde e coisa e tal. E a gente vê muita gente que chega e fala assim, ó, não dói nada, sabe? Tipo assim, sabe? Não pode chorar, não dói nada. Então, você vê que você vai mostrando para a criança uma realidade que não existe, sim, né? A própria mãe, digamos assim, que é o porto seguro daquela criança, falando para ela que não vai doer, e quando ela chega lá, o negócio dói. Sim. Homem não chora, tem essa frase isso também. Então, né? tudo isso vai chora. trabalhando... Isso é um exemplo, né? Mas tudo isso vai trabalhando a questão de a gente não fortalecer a estrutura emocional da criança. E essa criança vai crescendo sem estrutura emocional, se torna um adolescente que acha que a vida tem que ser do jeito dele, quando não é do jeito dele, fica, sabe, mal, não quer mais sair de casa, ou fica rebelde, distrata os pais, porque os pais não fazem exatamente o que quer, e não vai sendo trabalhada essa questão da estrutura emocional, né? E aí chega vida adulta, os perrengues estão aí para todo mundo, mas a pessoa não tem estrutura para lidar com os perrengues. Então, uma coisa que para mim pode não me afetar, e para você, né, pode ser uma coisa assim, fim do mundo. Acabou o mundo, né? Nessa... Aí, porque já teve uma criação assim, então isso. Pode ocorrer isso. Isso, pode. E quando não? Quando já teve uma educação, vamos dizer assim, que a mãe já era muito mais prática. Aí hoje a pessoa sendo mãe, a pessoa, né, já sendo adulta, tudo, o homem ou a mulher sendo pai, entra nessa depressão. Então, vamos lá, que nem eu falei, já existe uma predisposição, né? A gente não tem assim como confirmar efetivamente a questão genética, hereditária disso tudo, mas a gente sabe que existe ali uma porcentagem. Então, já temos uma porcentagem disso. E não é porque nós somos pessoas extremamente equilibradas que em algum momento, em algumas circunstâncias da vida, a gente não despenque, né? Por alguma coisa, por exemplo, sei lá, vamos pegar a questão da pandemia agora. Uma pessoa totalmente equilibrada, de boa com a vida, vivendo muito bem, mas de repente ficou desempregada aqui, né? Tem filhos e esposa para sustentar e começa a pensar na parte financeira e que vão passar fome, está desempregado, e aí? Não tem outro jeito, a pessoa adoece, não tem como, né? Entra numa crise de ansiedade, começa a ter uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. Então, o contexto interfere muito, né, nessa questão de a gente ficar doente, né? O contexto, hoje, aqui, acho que muito complicado para a maioria dos brasileiros que estão com relação, como eu te falei, ao idioma, ao serviço, porque o japonês é da cultura dele ser um pouco diferente da gente, né? Às vezes fala assim, nossa, aquele chefe é grosso, né? Grita comigo, e fica gritando ali o dia inteiro, né? Um ambiente de trabalho que a gente não está acostumado, porque mesmo que no Brasil você entre em fábricas, é totalmente diferente daqui, né? Então, acho que tudo isso acarretando na pessoa, aí chega em casa mais aqueles problemas emocionais, problemas financeiros, tudo isso chega uma hora que não aguenta, explode o balão, vamos dizer. Mas, por exemplo, eu penso assim, né, que não todas as pessoas acabam entrando assim em uma crise de depressão e ansiedade, né? Ou seja, por que será? Influi muito, que será, o temperamento? Não sei, porque eu passei tantas coisas aqui também, né? Sozinha, também tive mis dias onde eu ficava triste, mas continuar para frente, né? Não deixar me avaliar, nada, né? Então, eu digo, por que agora, nesta época, a maioria de jovens sofrem disso, né? Então, um mal do século? Eu acho que foi assim, ó, eu não sei se eu consigo ter uma resposta adequada para isso, mas vamos lá, eu, pelo menos analisando, pelo menos aqui do Japão, que eu vejo, a gente dá muito espaço, né? Vou colocar assim, vou explicar melhor. Por um lado é bom, por um lado é ruim. A gente dá muito espaço para que a pessoa, como que eu vou falar assim, sofra demais, sabe? Tipo assim, né? Como se
como se ela pudesse transformar tudo em sofrimento. A gente dá muito espaço para isso. Ao invés de falar, olha, isso aqui não é para sofrer, vamos lá, isso aqui não é um sofrimento, né? Sim, Mas tipo, você eu acho que consegue passar por cima disso. Isso. Hoje em dia se permitiu muito transformar tudo em muito sofrimento, isso entende? que eu ia te perguntar. Será que hoje em dia tudo não é depressão? Então, isso que é o grande problema. Isso eu enfrentei muito nas escolas, né? Eu trabalhei como psicóloga na escola no Brasil, trabalhei nas escolas aqui no Japão. Então, assim, tipo, por exemplo, uma criança mais agitada, então já é hiperativa, sabe? E uma criança que tá com dificuldade de aprender as sílabas ali, então já tem dislexia. Gente, ela só tem uma dificuldade, vamos explorar, sabe? Não, já é uma criança um pouco agitada, gosta de descobrir o mundo, quer saber, não fica ali parado esperando, não, mas é hiperatividade. Então, é isso que eu digo de dar um espaço de transtornar tudo, né? Transformar tudo em um transtorno, assim, né? E tem coisas que não tem coisas que não precisa ser. Sim, né? Tem coisas que dá pra gente, isso. né? Aí se você chega pra pessoa, né? Você tenta ajudar a pessoa, você fala assim, não, mas vamos levantar, né? Mas você não sabe como que é uma depressão. Mas você não sabe como eu estou me sentindo, né? Eu já ouvi isso. Mas você não tem ideia, você já entrou em depressão? Não, graças a Deus não, mas... É assim, é bem difícil, né? Eu acho que só quem vive realmente sabe, né? É bem complicado, quem nunca realmente passou por isso saber o que é, mas a gente precisa olhar para o mundo e saber que a gente tem que se esforçar um pouquinho, sabe? É complicado mesmo, não é da noite para o dia, as pessoas não adoeceram da noite para o dia, então elas também não vão se curar da noite para o dia, mas precisa dar um passinho de cada vez, precisa se erguer, sabe? Tá o dia inteiro na cama? Não, então vamos até na sala, sabe? Tá, né, um pouquinho mais a cada dia, assim, né? Mas o que também a gente vê, a pessoa, ela se acostuma naquilo, né? Isso justifica por aquilo, tipo, se eu permanecer assim, eu não preciso trabalhar, se eu permanecer assim, meu pai e minha mãe me deixam aqui quieto, sabe? Então também tem essa questão, pelo menos aqui no Japão tem muito disso, né? Para não... É verdade, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade, né? Porque tem que se virar, né? Ou seja, não podem ficar também submergidos aí nessa depressão. Não deixar o barco afundar, né? Acho que como que a gente pode dizer assim, sinais, né? Se eu vejo alguns sinais, como que eu identifico ou em mim mesma ou num amigo. Como saber, né? Como que uma saber pessoa está entrando em um estado de depressão. Assim. Na grande maioria das vezes, o principal sinal é a falta, eu vou colocar assim, a falta de vontade, sabe? Não ter força, sabe? Às vezes você até tem vontade, mas não tem forças, né? Eu vou fazer aquilo. Não, mas não vou. E aí começa todo um processo de pensamento. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, sabe? Não é pra mim. Então, quando você percebe que você está direcionando isso para quase todas as coisas da sua vida, e alguma coisa está errada. E aí já tem que começar a observar, ver em que ponto tá, que aí ali já não tem alguma coisa, não tá andando legal. E as pessoas, assim, que muito negativa, já aquela pessoa, assim, que é negativa. Então, não é tanto um critério, não, sabe? O bom da pessoa que é muito negativa é que ela é bem precavida, né? Ela já acha que tudo vai dar errado, então ela já se precaver para tudo aquilo que já vai dar errado. Então, Mas daí acaba não vivendo, muitas vezes, acaba não arriscando. Sabe que eu não sei dizer se a pessoa muito negativa acaba não fazendo? Eu acho que ela faz achando que vai dar tudo errado, mas ela faz. Né? Na verdade, assim, a pessoa que está passando do processo de uma tristeza para uma tristeza profunda, para entrar num processo depressivo, eu acho que a grande questão é a força mesmo, sabe? Ela até quer fazer, ela até sonha, ela até acha que consegue, mas na hora de executar não tem forças para fazer. Né? É ali que você vê que já não está rendendo legal, né? Quando começa a atrapalhar mesmo, né? Atrapalhar, a gente chama assim, as atividades da vida diária. Já não consegue fazer mais nada direito, não tem força para fazer as coisas, não tem ânimo, né? Chora por tudo muito difícil, né? Até não é tão difícil, mas
aos Pra olhos ela. dela tá muito difícil, né? E ali sim, aí vamos dar um tempo, vamos respirar, vamos trabalhar isso tudo, mas não vamos desistir, Claro. né? E aí vamos um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Mas aquelas sinais, né, que você estava falando, também se manifesta com o sono, né? Dormem muito, eles não querem sair Não querem sair de casa, casa. não querem ver ninguém, conversar Isso, com ninguém. Isso. Então, aí é preocupante, né? É. Aí dá uma Isso. sinais de que está em um estado, Isso. Então, assim, entrando no estado. como ajudar uma pessoa que não quer, vamos dizer assim, o quadro já está tão, né, difícil ali, mas a pessoa não quer aquela ajuda. Mesmo tratando-se com um Mesmo. psicólogo. Não, às vezes nos Você quer sinais, ofertar, né, o você atendimento, a oferta, pessoa vamos não sair quer. um pouquinho da cama, vamos... Isso. Só que a Olha, pessoa se nega. não dá pra gente fazer nada de forma compulsória, né? Se a pessoa não quer, por mais que a gente force, não vai dar certo. A ideia é só não desistir, né? É todo dia ali. Vamos hoje? Não. E hoje? Vamos? Olha, vamos lá, vai ter isso? Não. E hoje? Vamos lá de novo? Não. A ideia é não desistir, né? Mas também obrigar a pessoa também não é a solução viável. Não dá para fazer desse jeito, né? Até, por exemplo, terapia. Normalmente, no atendimento online, dá para a gente atender adolescentes, né? E aí os pais querem que os filhos adolescentes passem pela terapia. Mas os filhos é outra história. E aí eu sempre pergunto, olha, seu filho quer fazer terapia, ele sabe o que é terapia, ele sabe o que é um psicólogo, ele quer passar por um psicólogo? Não, mas ele precisa. Ele não tem que querer. Aí eu falo, olha, mas o processo é dele, ele precisa querer para poder ter efeito. Não é assim que funciona, né? Não dá pra gente jogar a criança ali E ali vamos muitos ali. jovens ficam, escutam, falam com você ou se negam realmente? Se o adolescente quer fazer terapia, ele chega bem falante. Se é uma coisa Se que ele já quer fazer tem terapia porque o pai forçou, e aí vem ao lá, não, ele quer sim, ele vai fazer, ok, vamos lá. Aí você vê que durante a terapia quase não falam nada, não aparecem na câmera, sabe, vão desviando da câmera, e ali já, né, não acontece legal, assim, né? Então a ideia sempre, principalmente do processo da terapia, é a pessoa querer fazer o atendimento. E você que trabalha hoje com jovens, você vê que isso tá, essa questão de depressão, essa questão tá pegando muitos jovens? Olha, eu vou falar, eu sou... Ou é só um parecer dos Eu pais posso- que falam, eu acho que isso. meu filho tá Então, entrando. o que eu posso falar a nível de Japão, né? Que é onde está a minha experiência agora. A nível de Japão, eu acho que jovem não é tanto. Não é tanto, assim... como que eu vou dizer? Existe uma diferença entre não querer, né? Tipo assim, ser uma pessoa mais fechada. Eu não sou do tipo que gosto de estar no meio de muita gente, de sair, de passear, de não sei o que lá. Eu gosto mais de ficar dentro da minha casa. Eu sou mais introvertida, alguma coisa assim. E confundir isso com um processo depressivo, né? Mas em termos de busca de terapia, é muito pouca parte de jovens. É Eles muito não pouco. vão procurar, né? Não, né? Mas aqui a gente sabe que tem. Aqui tem até uma... Putz, eu não vou lembrar o nome agora. Ai, gente... Aqueles que ficam só dentro de casa, não saem mais e jogam game. isso. Putz, Tá esqueci o dois. nome. O nome né? também não me vem à cabeça mais. Inclusive aqui no Japão, para japonês, inclusive tem, né, tipo, instituições de abrigamento para tratar esses jovens, né, aqui, que tem esse tipo de vício aqui. Mas já é um pouco mais fechado. Já né? vem, você vê isso. que já é uma pessoa mais retraída, né, que não tem uma habilidade social. Mas isso talvez já venha de família. Ou já vem de família, ou às vezes é uma pessoa que sofreu algum trauma, tipo bullying, né, sofreu muito bullying na escola, não teve forças para aprender a lidar com isso, às vezes não teve nem um apoio certo para aprender a lidar com isso, e aí se retrai, e aí não quer mais, daí vive essa vida virtual, porque nessa vida virtual é mais fácil, né? Roxana, e cadê esses jovens que estão submergidos, né, na depressão, ansiedade, assim, e as pessoas estão dando uma força para eles, né, se levantar, sair, e mesmo assim eles não querem. Aí já não depende deles mesmos, né? Então, como é? Quando têm que
tomar algum remédio, você também automedica? Não. Psicólogos não medicam. Aí como que é? Passa já com psiquiatra, com outro profissional, aqui né? no Japão teria que passar pelo psiquiatra japonês. Então já é... Isso, tem que ir pro psiquiatra japonês. Mas normalmente, por exemplo, assim, até clínico geral medica, sabe? Então, se você leva o adolescente, olha, eu vou te levar numa consulta médica, nem precisa falar que é psiquiatra, enfim, pode ser até um clínico geral, eles medicam, eles começam medicando. O melhor é psiquiatra, né? Que entende bem da medicação, do processo e coisa e tal. Mas os clínicos gerais também, assim, já, pelo menos para dar o primeiro passo, né? Então, sim, porque não tem jeito já de querer sair para frente com a ajuda dos amigos, de tudo, né? Agora, eu tenho uma filha, ou seja, eu tenho minha filha de 15 anos, né? Ela já passou essa etapa de rebeldia, de que às vezes está de bom humor, depois ao outro dia não quer que ninguém fale na hora de comer, né? Oscilação de hormônios da adolescência. Aí eu falando com minha outra filha mais velha, né? Eu falando assim, olha, eu acho que eu vou levar ela no psicólogo, né? Também, né? Aí minha filha falou uma coisa bem certa. Me falou, mamãe, e não será que você precisa de psicólogo? Né? Então eu acho assim, eu sou mãe, mas também como você falou antes, que às vezes os pais querem terapia para seus filhos. E por que não nós, né? Isso. Né? Porque a gente também acha que tudo está errado no filho, mas também pode ser que nós estamos errados e alguma coisa precisamos modificar para ele também mudar, ou seja, mudar, né, um pouco. Isso. Um dos serviços que eu ofereço é a orientação a pais, né? E, por exemplo, o que acaba acontecendo muito, assim, por exemplo, uma situação que uma vez eu nem foi um atendimento, foi assim, uma pessoa no meio de um evento, e aí começou a conversar comigo, porque sabia que eu era psicóloga, enfim, e ela falando que o filho dela não gostava de estudar e que ela não sabia o que fazer para fazer o filho dela estudar. Aí eu fui falando, faz isso, faz assim, faz assado, e tudo ela, eu já fiz e não deu, já fiz e não deu, já fiz linguagem, já fiz não sei lá. Eu falei, então tá na hora de você aceitar. Então aceita, seu filho não gosta de estudar, né? Tenta outra coisa. Vamos pensar em alguma outra coisa que não seja, né, sei lá, de repente fazer faculdade, vamos fazer uma outra coisa na vida. Mas era ainda pequena, eu acho que o menininho dela tinha 6, 7 anos, estava começando a fase escolar e não gostava de estudar. Mas já vem uma exigência isso, também, então. E aí, tipo, o engraçado foi isso, porque eu fui, tipo, tentando dar dicas, né? E ela, já fiz, não deu. Já fiz, não deu. Já fiz, não deu. Aí chegou uma hora que eu olhei pra ela e falei, então aceita, esse é seu filho, né? Ele não gosta disso, ele não, né, não é o que ele curte. Talvez ele vai fazendo a obrigação, mas não é assim. Então tem muito isso, de nós pais querermos que os nossos filhos sejam de um jeito, né? E não aceitar que ele seja de outro. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que gosta de sair muito, né? Passear, sair, viajar. Mas tem pessoas que não são assim, que gostam muito de ficar dentro de casa assistindo uma televisão, sabe? E tá de boa e não é um problema, né? Mas aí você é a pessoa que gosta de sair, passear, viajar e seu filho não é essa pessoa. E aí para você ele já tem um problema, né? Porque ele não gosta de sair com você, não gosta de passear com você, né? Então, a verdade é cada filho é um mundo diferente, né? Às vezes a gente diz, nossa, mas por que ele é assim, não é igual que o irmão? Não. A gente tem que entender que cada pessoa nasce com a sua personalidade. A personalidade da criança ela se forma até os 6 anos de idade, né? Mas ela se forma dentro do que ela vive, dentro do que os pais colocam, né? Então, mas a partir dali é o jeito dela. Mas e daí essa criança que não aceita, essa criança que já vem mostrando que é da personalidade dela. Isso. Não porque ela tenha problema. Não, ela não é o que ela curte. Não é o que ela curte. Talvez, por exemplo, talvez vai ser um bom trabalhador de fábrica, vai ser muito feliz em fábrica, com as pessoas dizendo o que ele deve fazer sem ele precisar pensar muito, né? E vai ser muito feliz, vai trabalhar ali 30 anos, ganhando seu salário, bem dedicado e muito feliz. Na sua rotina, numa vida rotina. Isso, vai lá, bate seu ponto, trabalha, termina o dia, bate o ponto, vai para casa. Entende? E não uma pessoa, por exemplo, que nem eu, 24 horas por dia, ligada no serviço e recebe mensagem, pensando que tem que fazer publicação e aquilo e não sei o que lá. Né? Eu tenho que pensar o tempo todo. Talvez uma pessoa que não queira pensar, ela só queira fazer aquilo ali, pronto, e deu. Mas isso vem da personalidade, assim. Tem pessoas que já conseguem fazer serviços, né, braçais, manuais,
E tem gente que não consegue, tem gente que só consegue trabalhar com a cabeça. Isso. É o jeitão de cada um, é o gosto de cada um, né? Mas aí o nosso julgamento que interfere, né? Ai, mas ele gosta de ficar ali no cantinho dele, fica... É o jeito dele, não é o meu, mas é o jeito dele. Ah, sim, mas esses negócios de jogar game também, aí sim, tem que ter um horário também, porque Sim, isso tudo ele gosta, isso. deixa aí, ele gosta, né? Então, mas é que eu acho que hoje já tá essa questão de tablet, né, celular para as crianças. Talvez os pais também já se acostumam. Ai, tá quietinho, dá o celular. Ah, tá quietinho, deixa lá no celular. Não é? Virou o novo cercadinho, né? Põe no É. celular, fica ali no cantinho. Ou às vezes a criança tá agitada, brincando, sendo criança, e você fala, tá, pega lá seu celular, senta lá, pega seu celular. Isso. Né? A grande questão de tudo que a gente tem que levar em consideração é limite e equilíbrio, Isso. né? Então, pode até ser vamos pôr assim, uma adolescente que queira só ficar em casa, não gosta de sair, nada, muito assim. Putz, mas tem um aniversário de uma prima, sabe? Vai ir a família toda. Você não precisa chegar lá fazendo festa com todo mundo, não, mas você vai, sabe? Vai comer, vai participar, vai conversar com um, dois, vai Faça o ficar seu ali. social. Isso, Sim. né? Ah, e a gente vai ir no mercado fazer compra, vamos junto, vai. Aí quando começa a não querer ir na festinha, não quer ir no mercado, não quer ir no Combine comprar um negócio, aí já temos um negócio que não está dentro do equilíbrio. Aí precisa ser avaliado, né? Isso não é o normal. Mas, a gente viaja muito e ela não gosta de viajar. Perfeito, é a questão dela. De boa ela ficar, então fica, não tem problema nenhum. Mas não vai em lugar nenhum, não sai para ir no mercado, nem para comprar as próprias coisas, nem para ir para uma festinha, uma reunião, um churrasquinho que a gente faz aqui no verão. Ali já tem alguma coisa que não está legal, né? Aí precisa ser avaliado mais de perto. Aí precisa talvez chegar nessa adolescente ou nesse adolescente e conversar, ver o que está acontecendo. E falando assim um pouco de adolescentes, a gente vê suicídio de adolescentes. A que ponto chegou a isso? A que ponto os pais se perguntam aonde foi que eu errei, o que foi que eu não notei no meu filho para ter chego a esse ponto? Olha, a nível de Japão, é fácil os pais não perceberem os filhos aqui. A gente sabe disso, né? Os pais trabalham muitas horas fora, chegam em casa tão cansados. A gente sabe que uma grande parte das crianças não, dos adolescentes são criados largados assim por conta própria, né? Então é fácil os pais aqui não perceberem em que situação os filhos estão, né? Mas também o que acaba acontecendo, a gente vê muitas situações acontecendo que aqui no Japão é só pedir gomenasai e tudo se resolve, né? Tipo assim, a pessoa fez desculpa, isso, né? Então a criança tá lá sofrendo bullying. Ah, não, mas a escola não faz nada, só pediu um desculpa e deu, sabe? Então falta muita atenção ainda nessa área aqui, né? E aí é fácil ir para o suicídio, porque a dor da pessoa tá tão grande que se matar resolve, né? Mas assim, os pais, como que identifica, assim, às vezes pai e mãe trabalha, é corrida a vida e tal, mas o jovem, de repente, dentro de casa é uma coisa, né? Não demonstrou sinais, vamos dizer assim, de depressão. Não tem como. Os pais não percebem, porque os pais ficam que não perceberam, né? não tem como. Tudo. É aquele adolescente que antes dormia normal, agora está dormindo umas 14, 16 horas por dia, mas para o pai ele está na fábrica, ele nem está vendo, sabe? É aquela adolescente que antes saía da escola e até ficava com os amigos, agora não, vem reto para casa, chega em casa, tira um cochilo, mas os pais não estão vendo, estão na fábrica, sabe? Então o grande problema é a atenção dos pais, né, de não estarem percebendo. E por mais que o filho não seja comunicativo, isso eu sempre falo assim, o seu filho pode não falar nada com você, mas você precisa falar com seu filho. Você vai chegar, você vai perguntar, tá tudo bem, foi tudo certo, não sei o que lá, como é que você tá, vai conversar da vida. O filho pode ficar calado, não falar uma palavra, mas você é pai, você não desiste. Você continua ali conversando, pedindo, todo dia chegando junto, né? Procurar... Uma hora sai, se tiver alguma coisa, uma hora sai, né? Eu acho que procurar, né? A gente tem que, nessa vida corrida que a gente leva, às vezes muitos pais fazendo 2 turnos de serviço,
mas procurar você chegar e ser pai naquele momento, seja, né? Eu sempre falo que a questão não é a quantidade, é a qualidade, né? Isso. Você não precisa ter horas e horas com seu filho, ficar horas e horas com ele, mas se você tiver 10 minutos, que seja 10 minutos de qualidade, né? Mas aí você vê, o pai chega em casa do serviço cansado. Aí já, eu vou tomar banho, tô cansado, vou deitar aqui, quero ficar no silêncio, mexendo no meu celular, né? E o filho tá ali. Mas ele não tá ali com o filho, mas o filho tá ali. Mas eu tô aqui, ó, tô olhando, tô vendo, tô junto. Tô aqui no sofá e tô vendo ele. Não tá, não. Não Tá, não. Mas eu acho que isso não só acontece aqui em Japão. Não, acontece eu acho no mundo inteiro, isso. né? Eu acho Isso já é uma coisa que tiene que ser, o sea, tiene que resolverse en casa. Isso, Donde la criança está crescendo, tá nos primeiros anos, tiene que estar cuidado pelos pais, dar atenção para ele. Eu acho que é muito fundamental, primeiro, o hogar, né? Isso, o lar, isso. Porque aqui no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lado. Não, em qualquer lugar, do sim. mundo, a vida tá Porque, correndo hoje. sim, por exemplo, eu sei, né? Aqui é corrido, mas eu sempre cuido esse lado. Ou seja, eu, desde que tive minha segunda filha, né? Não sei mais de sangueo, não sei o que é trabalhar até as 8, 9, né? Ou entrar 8 horas. Bueno, agora de vez em quando entro 8, mas meu serviço é até as 4. Porque eu chego e eles estão comigo. Eles chegam da escola e estão comigo. Agora, meu marido chega às 7 horas, 8. E sim, como você fala, né? É bom dar qualidade de tempo, não quantidade, né? Então, eu faço, levo a dar banho nele, conversem, né? Pergunta como foi na escola e aí se escutam que eles estão tomando banho e estão aí conversando, né? Aí saem já brincando, o outro com o pai, tudo já pronto. Pelo menos Sim, já. acho que é importante a gente É puxar importante. isso. Eu coloco a questão do Japão, porque a gente sabe que no Brasil a maioria dos trabalhos são 8 horas diárias, né? A gente sabe que no Japão a maioria dos trabalhos é 12 horas. No mínimo. Né? Então, por isso que eu coloco a questão do Japão, assim, que fica muitas horas fora. Mas é o mundo todo. No mundo todo, Hoje assim. a correria, tudo tá... Para você poder sobreviver, tem que pelear. Mas né? eu acho que entre o pai e a mãe, né? A mãe tem que um pouquinho ceder para poder ficar mais tempo com os filhos. Porque aqui, às vezes, aqui no Japão, né? Eu já conheço muita mulher que, igual que o marido, trabalham até as 9 da noite, pegam os filhos na babá, eles já comeram, só levam, chegam em casa, dão banho neles e pronto, já dormir. Mas cadê as crianças? Já desfrutaram os pais? Nada. Eu estava até falando sobre isso, porque questão de ter bebê pequeno, aí eles falam rotina do sono, né? Ai, tem que fazer rotina do sono, tem que colocar o bebê dormir lá pelas 6, 7 da noite, aí vai... Eu falo, gente, se eu colocar meu bebê dormir lá pelas 6, 7 da noite, nem eu vejo ele, nem meu marido vê ele, porque vai ficar com ele que horas, né? Então, tem essa questão de que a gente tem que priorizar o tempo com eles, né? E assim, aqui no Japão, pai e mãe com filhos pequenos trabalharem os dois 12 horas, fica complicado. Um dos dois vai ter que reduzir um pouco a carga horária para poder dar conta, né? Mas, mesmo aquele pai que chega 9 horas da noite, se o filho ainda não dormiu, sabe, põe na cama, vai lá e põe na cama, lê um livro e pronto, e deu, já é demais até, assim, né? Já ficou um tempo. Já ficou um tempo. Que seja um tempo produtivo. Isso. Né? A questão é que a gente vê que, digamos, eu vou falar o pai, né, mas para não generalizar, vamos por assim, não quer, sabe, tá cansado, eu quero descansar. Ai, mas isso agora, eu trabalhei o dia inteiro, sabe? Então, aí esse comportamento que a gente vê. E o que o pai fala? Mas você não entende, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, né? Como se a mulher que tivesse ficado ou em casa ou trabalhasse. Ficou dormindo o dia inteiro. Ficou dormindo o dia inteiro, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem que separar. Vamos ser, né, funcionários profissionais, vamos ser pais e depois vamos ser pessoas. Eu coloco assim, ó, não é porque a gente quis ser pai, ser mãe, que a gente não tem direito a estar cansado. Tem, e cansa muito ser pai, ser mãe, né? Mas a gente escolheu ser pai, ser mãe,
né? É verdade. Se eu posso dar 10 minutos e é só o que eu tenho, eu vou dar 10 minutos. Mas se eu posso dar 10 minutos, mas eu tô cansada, é outra história, né? Então tem essa questão. E aí nessa questão dos pais darem atenção, darem qualidade, é aí que eles pegam quando os filhos estão mostrando sinais de que a coisa não tá legal. Muitos filhos, por exemplo, não falam para os pais aqui no Japão, principalmente filhos brasileiros, não falam para os pais que estão sofrendo bullying nas escolas. Entende? Eles não falam, porque eles têm medo, porque eles já sabem que o pai não vai dar atenção, porque eles já sabem que às vezes vai chegar pro pai e vai falar: ai pai, o fulaninho lá me bateu, bate de volta. Não é isso, não é dessa forma. Até pode bater de volta, dependendo, mas não é esse o critério. É sentar e conversar. Como é que você tá, né? Como é que foi pra você? Você tá legal com isso? Você não tá? Você quer chorar? Você quer, né? É esse critério, né? Mas é aí que os pais não pegam, é aí que os pais não veem, é aí que dá o ruim da coisa depois. É aquele negócio, tá bom, depois eu resolvo. Né? Tá bom, depois eu vou lá conversar. Não tira o Yukio para ir na escola resolver o problema. No, y a veces da ese problema que cuando las crianças ya están más grandes, solo procuran a la mamá, ¿eh? ¿Y por qué no procuran al pai? Porque todo lo ve la mamá, más conversan con la mamá, mismo siendo menino, que deberían conversar con o pai. Isso. Então, sempre, assim, eu falo para meu marido assim, você brinda essa qualidade de tempo, porque quando eles sejam grandes, aí você vê. Às vezes o meu filho pede um copo de água pra mim, que tô aqui do lado, mas não pede pro pai que tá lá na cozinha. Tá vendo? Né? É o costume, né? Você acostuma tudo com a é mãe, né? E a gente fala, vai lá, menina, você tem pai, vai lá pedir pro seu pai. Vem isso daí. Jana, e outra coisinha, os ataques de pânico, como se produzem? ¿Cuáles são as causas, assim? Ataques así de pánico, a veces de cuando están en un elevador o están... Já começa, ai, né? Sentem que les falta o ar, né? Veja, coisas. a questão é assim, tudo tá um pouco ligado com a questão do pensamento, né? A pessoa começa a criar um monstro na cabeça sobre aquilo que está acontecendo e esse monstro vai crescendo. Então, por exemplo, vamos colocar assim... do elevador, você que comentou, né, do elevador. Então, por exemplo, na cabeça dela, ela começa a imaginar que o elevador vai parar, que o elevador não vai abrir, que ela vai ficar ali, que vai faltar ar, que ela vai morrer, que ela não vai dar conta. Pronto, entrou num ataque de pânico, né? E aí vem os sintomas físicos, começa a suar, ter tremedeira, né? Mesmo que não tenha passado por nenhum trauma. Não. Pode acontecer. Não necessariamente. É o pensamento que ela começou ali naquela ideia, né? De criar um monstro, de que a coisa não tá legal, ou às vezes ela passou alguma coisa, por exemplo, ela até já viveu alguma coisa, um elevador travou, ficou 3 minutos travado, abriu e ela, foi a primeira vez que ela passou, agora ela vai entrar no elevador, o pensamento dela começa que vai travar de novo, e que ela vai ficar ali, que não vai dar certo, e que a porta não vai abrir, e que vai faltar ar, e que ela vai morrer, e que ninguém nem vai ver, tipo isso, e aí começa a entrar, né, ter um ataque de pânico desse jeito. Pelo que aconteceu, pelo que aconteceu, fica isso, mas o pensamento amplifica, né? É o pensamento que amplifica tudo isso, né? E hoje, assim, a maioria dos teus pacientes, assim, você vê como sendo mulher, homens, casais, família, qual que você acha? Assim, você fala assim, não tem critério, não. Aqui eu tenho mais o que tem critério é ansiedade. A maior procura é por ansiedade. Assim, por critério ser homem, mulher, ser casado, ser solteiro, ser jovem, não tem critério. É bem diversificado. Mas o maior problema é a questão de ansiedade, né? De não conseguir lidar com as coisas, não conseguir lidar com o chefe que grita, não conseguir lidar com o serviço, com o colega que quer que vá mais rápido, sabe? Acelerar a linha. A maioria, então, é questão do serviço? A maioria é questão de trabalho. A maioria é questão de trabalho. Ou, agora, nessa questão da pandemia, a questão do dinheiro. Que eram pessoas que guardavam dinheiro, sabe? Eu guardava, eu estava guardando dinheiro para comprar uma casa no Brasil, eu estava guardando dinheiro para ir embora, e agora eu não estou conseguindo guardar. Realmente agora não vai ser hora de guardar dinheiro. É hora de guardar dinheiro. Pelo menos tendo dinheiro para sobreviver. Né? Já tá no lucro. Isso. Então, a ansiedade e dinheiro é o que pega aqui. Porque a gente sabe que uma boa parte dos brasileiros vieram para cá com a ideia de guardar um dinheiro para voltar para o Brasil e comprar alguma coisa ou melhorar a vida lá, né? E aí chega aqui
e travou nessa questão da pandemia, né? Travou com isso tudo, e aí a questão do dinheiro é que está pegando bastante agora também. E aí começa a sensação de ansiedade, né? Porque começa a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir guardar dinheiro, eu vou ter que ficar aqui 20 anos, eu não vou conseguir voltar pro Brasil. Né? Começa o sofrimento. Isso. Né? Tudo tá no pensamento, nos monstros que a gente cria no pensamento. Né? Agora falam que os suicídios que estão acontecendo agora é por causa do corona, né? Tem que ficar em casa, é verdade? Assim, Aumentou. Eu não vou saber em números estatísticos, mas que se a gente pensar em termos de probabilidade, divórcios também. Nossa, deve ser. Já é difícil a gente ficar em casa conosco mesmo, mas se aturando, né? Chega uma hora que você se enjoa de você. Ainda não, aqui pela pandemia, ou foi por um pouco falta de serviço, tudo, mas a gente não teve um lockdown. Não teve lockdown. Né, em outros países. Isso. De você ficar, que deve ser difícil, né? Porque você conhece seu marido, né? Você tem lá o seu filho e tudo, mas cada um tá seguindo a sua rotina diária, vai cada um para um canto, se reúne no final do dia em casa. Mas se você passar 24 horas sem poder nem sair um pouquinho... Eu acho que se fosse aqui no Japão, a tendência era dar muito mal. Porque, por exemplo, no Brasil, uma grande parte da população mora em casa. No mínimo tem um quintalzinho, um pátiozinho. A gente aqui no Japão mora em apartamento pequeno. Aqui é tudo pequeno. Imagina todo mundo aqui, por exemplo, ó, as paredes é tudo de papelão. Todo mundo ouve todo mundo. Você já abre um buraco para conversar com o vizinho. Né? Então, e aí eu acho que o pessoal, se tivesse lockdown aqui, não ia ser legal. Ia ser muito, ia dar muito... Mas eu acho que o que motiva assim, a los jovens, né, a suicidar-se também é a carência de afeto, né, de carinho pelos pais, comunicação. Isso. Eles são bem um pouco mais reservados, né? Isso. E os pais também nessa rotina. A gente vê que aqui japonês é criado para não abrir a boca, né? A gente vê que o esquema dentro de escola japonesa é mais ou menos assim, não pode falar muito. Mas nós brasileiros não somos assim, né? Os estrangeiros, isso, né? Isso, né? Nós não somos muito assim, fechados. Sim. E aí os adolescentes assim já vão para a escola, não podem se expressar muito lá, né? Vem para casa, pai e mãe não dá muita aquela coisa toda e começa a se fechar, né? E aí é aí que vai surgindo a questão de às vezes ter um ataque de pânico, né? Porque começa a pensar que não vai mais ter uma vida social legal, né? E aí nessa pandemia pior ainda, o pessoal começou a imaginar que tudo estava doente. Ai, peguei corona, vou morrer, nem pegou corona ainda. Então, muitos adolescentes sofreram com essa história de corona aqui. Pelo menos eu peguei muito pai vindo conversar de como trabalhar isso com os filhos, sabe? Como explicar que não é assim, como explicar, porque a informação também não foi muito bem passada, assim, né, para todo mundo, de como que até hoje, né, de como que se pega o tal do corona. E isso criou muita neura na cabeça dos adolescentes, assim, né? Eu peguei muitos pais vindo, ai, Roxana, não quer sair de casa porque acha que se pisar na rua vai ficar doente. Não quer que eu e meu marido saiamos de casa porque a gente vai ficar doente. Teve muito dessa questão. Agora já amenizou um pouco. Se bem que agora parece que o corona tá piorando, né? Mas agora já amenizou um pouco essa situação. Esse medo, né? Esse medo. Essa ansiedade, às vezes, né? Muitas vezes faz mal ao corpo físico também. O adolescente muito ansioso. Come né? muito. Ou come muito, ou acaba sentindo, ai, meu coração acelera. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Diarreia, né? Tem uma adolescente que veio para terapia porque começou com muita diarreia. Diarreia. Ia no médico e não tinha nada, fez todos os exames, nada justificava. E tudo era questão de ansiedade, assim, de lidar com esse novo normal que falam, né? Das ideias que ela estava criando em função desse coronavírus, do medo que ela tinha em função dos pais, que falavam que ia pegar, não podia sair de casa porque pegava, mas os pais trabalhavam fora, né? E aí ela realmente tudo começou... Isso vai. A cabeça da gente é Nossa, se você deixa Vai ela longe. livre e solta, ela se aproveita e leva você para os buracos bem ruins, né? Por isso que a gente precisa... Eu sempre falo para os meus pacientes, a gente precisa trabalhar, fazer exercícios mentais, que é ir trabalhando o contrário de tudo isso, né? Por exemplo, vamos pegar a situação do elevador, né?
é pensar, nossa, mas eu já entrei em quantos elevadores? Nunca deu nada, só um deu. Não é esse que vai ser o problema. Eu tenho que pensar no que não deu, né? Que não vai acontecer. Tá, mas e se acontecer? Então, deixa eu me preparar. Se acontecer, o que eu vou fazer? Putz, eu tenho um celular, vou ligar para alguém, vou falar que tô aqui, né? Vou me precaver. Ai, eu já então, faço isso todo isso, dia, vai quando eu buscar. fico aqui eu olhei e até reparei que meu elevador tem até uma tomada. Olha aí, ó. Olha, eu já vou andar com o carregador. Tá vendo? Então, é fazer exercícios mentais, de ir Porque trabalhando eu também tenho para uma diminuir coisa assim esses de monstros. elevador. Isso. A gente tem a tendência a alimentar os monstros. A gente precisa ir diminuindo eles, não deixar que eles cresçam, né? Trabalhar esse lado. E é pensamento. Tem que trabalhar os As pensamentos. crianças também têm medo de bicho. Barata, vem isso, nossa, minha filha dá um grito. Eu tenho de Mamãe. aranha. Que foi? Vamos, tem um bichinho na cortina aí, mata isso. Aí eu falo, filha, não faz nada, você tem que matar, ser, né, corajosa, assim, né, como sua mãe, falei, porque eu, quando era criança, todo mundo matava a barata e hasta Ai, não, barata. Mas porque eu não vou estar um dia em casa, não? Seu pai também não vai estar em casa. Eu não sei o que vai fazer. Fugir que nem. Vai fugir do quarto? Vai ficar... Veja, aí que tá. Daí que a gente começa a pensar em técnicas, que eu falo. Então, vamos pensar em estratégias pra gente lidar com isso. Tem uma barata ali. Você tem medo? Que nem eu tenho medo de aranha. Sim. Eu não vou chegar perto pra matar uma aranha. Não vou. Não, Literalmente, eu deixo a casa pra ela e vou embora. Né? Mas vamos lá. O que você vai arrumar de estratégia? Eu já fui no mercado. Eu já vi todos os venenos que tem pra aranha. Tem uns venenos que tem um jato quilométrico. Ai, isso é bom. Entendeu? Sim. Aí eu tenho lá em cima da sapateira uma coleção de veneno. E aí eu me viro como pode. 3 metros longe da aranha, eu tô tacando veneno, entende? Ela vai cair e correr, eu corro pro outro lado. Em cima da sapateira, né? Não, aí já ralou de vez. Mas aí você vai buscando estratégias pra lidar. Isso que é aprender a resolver os problemas, entende? Putz, mas pode acontecer isso? Então, se pode acontecer isso, como que eu vou lidar com isso? Então, vou fazer isso. Ah, mas pode acontecer esse outro. Então, como que eu vou lidar com esse outro? Então, vou fazer isso. Você já resolveu os problemas na sua cabeça, já pensar em soluções para aquilo, para você já ficar preparada para lidar com aquilo. A grande questão é que a maioria das pessoas não faz isso, deixa o problema acontecer e na hora que a coisa acontece, desaba de vez, né? Então, é sempre pensar, a ansiedade, a grande questão da ansiedade é exatamente isso, é a pessoa ficar focando no problema e não focar na solução. Ela fica pensando no problema, ali no problema. Ai, vai aparecer uma aranha em casa, Meu Deus, se aparecer uma aranha em casa, o que eu faço? Onde que eu vou? O que eu faço? Meu Deus, a aranha vai aparecer, ela vai me pegar, ela vai me matar. Esse é meu pensamento, ela vai me pegar e vai me matar. Né? Então, calma aí, vai aparecer uma aranha em casa. Então, o que eu posso fazer para lidar com isso? Então, é eu focar na solução. Né? Então, eu já comprei uma vassoura grande, que a hora que ela morreu, jogo ela para fora. Já comprei uns venenos com jato quilométrico para poder, né, jogar longe. Então, né? Então, desse jeito que você vai arrumando estratégias para você poder lidar com os seus problemas. Você sentiu que a ansiedade tá ali, tá te... Isso. Né, tá vendo que porque a ansiedade é sempre uma coisa que não tá, que tá te perturbando. Sabe? É uma coisa que tá te perturbando ali. Um negócio que não tá deixando você fazer o que precisa ser feito. Busca a solução. Para de pensar no problema e foca na solução. Às vezes não vai ser a solução que você tanto queria. Por exemplo... questão de peso. Né? As então, pessoas que comem. Ai, não, porque eu não consigo fazer dieta, não consigo fazer regime porque eu sou ansiosa. Né? Eu como bastante, não, sou ansiosa. Então, se você é ansiosa e come bastante, então não tenha comida em casa. Entende? Não compra os doces. Não compra aquele refrigerante. Porque se não tiver, tu não come. Entende? Compra salada. Toma fruta, só fruta e salada. Se você, mas aí o importante é trabalhar o controle. Então, coloca limite, sabe? Então, se eu sei que eu não dou conta, calma aí. Então, eu vou pôr um limite. Vai ser 3 chocolates na semana. Sabe? E tenta trabalhar seus próprios limites, né? Então, 3 chocolates. Eu comi um chocolate na segunda, na terça e na quarta. Putz, eu só vou comer chocolate de novo na próxima segunda. Entende? Coloca limite. Vai tentando trabalhar. Quando der certo, que bom, conseguiu. Quando não der, estamos tentando. Também, isso. Né? Não se entrega. Isso. Procura soluções, procura, né, resolver os problemas. Não se entregar, porque não deixar falar assim, mas eu não consigo. Isso é uma palavra, uma frase, acho que não deve ser usada. Eu acho que todo mundo consegue. A pessoa, ela só não tem força para ir à luta, tipo assim, entende? E é essa força que daí a gente tem que dar um jeito de
ajudar ela a descobrir que tem. E como você falou, né? Às vezes nós alimentamos esse sofrimento deles, né? Ou seja, como dizendo, coitada, né? Então, deixa ela, né? Isso. Que nem, por exemplo, então, você falou da sua filha da barata. Putz, então ela tem medo da barata. Então, peraí, tu como mãe, o que tu vai fazer para ajudar ela a lidar com a barata? Vai pegar ela, vai levar no mercado, vão comprar um monte de veneno que ela pode espirrar de longe. Já tem aí, quando não estou, faz isso, né? Vamos lá, ó, tem a baratinha ali. Vem cá, pega o veneno. Você, às vezes que fica sozinho, não, mas aí sorte. Ensina, tipo assim, ensina ela a fazer, sabe? Parece a baratinha, ó, vamos lá, filha, eu vou junto com você, que se ela correr eu mato, mas você tá livre. Sim. Aí você dá o veneno na mão dela, ó, espirra e sai correndo que a mãe pega o resto, tipo isso. E vai mostrando pra ela que é possível, que ela consegue chegar um pouco mais perto, que ela consegue dar conta, sabe? Então, às vezes, é se empenhar um pouco, né? É se empenhar um pouco. Então, os pais precisam dar solução, ajudar a dar uma solução, a pensar numa solução, a mostrar uma solução, né? Nós, adultos, precisamos pensar nas nossas soluções para os nossos problemas, ao invés de ficarmos ansiosos. Mas para adolescentes ou até crianças, a gente precisa ajudar eles a pensar numa solução, a resolver os problemas deles. Crescer assim. Isso. Dando soluções práticas, não sei. Eu acho também assim, tudo o que eu sei, o que eu aprendi desde criança, assim, eu sempre comparto com eles. Para eles também, né? Fazer desse jeito, porque é melhor, né? Não fazer aquilo, porque isso não vai dar certo, né? Isso. Então, mas é aquele negócio, mas eu dou tanto conselho, mas adolescente contraria. Mas não é conselho, gente, é chegar junto, é fazer junto. Não, mas esse daí é uma fase, né, que, por exemplo, o adolescente, você aconselha, você fala, filha, não, eu acho que melhor, você não faça assim, né? Melhor você faça desse jeito. A decisão é dela, por último. Ah, sim, isso. Porque eu tenho uma filha já de 27 anos, né? Ela já tem seu próprio estilo já de criar os seus filhos, né? Como se desenvolver em casa, como ama de casa. Eu não falo nada já. Às vezes por aí dou um conselho, mas porque sai, bom, vida dela, né? Não, mas às vezes as pessoas são assim, você fala para a pessoa a coisa que você está vendo errado, que pode dar errado, que você, né, você tá passando para a pessoa. E mesmo assim a pessoa fala, vai lá e faz do jeito dela, vai lá e faz. Só para você quebrar ter o jeito, só para você ter aprender. Fala assim, não te avisei. Eu falo, né, para as mães que me procuram, eu falo, olha, então deixa quebrar a cara, mas na hora que ela quebrar a cara, você fala, ó, eu avisei, depois você estende a mão. Eu te avisei, vem cá. Né? Depois você estende a mão, porque você é mãe, não vai abandonar, né? Não vai, né? Então, se você fala, não quer ouvir, então deixa dar uma quebradinha de cara, depois você fala, ó, não falei, mas vem cá, senta no colo da mãe agora e vamos ver, né? Então, é verdade. Às vezes até com as crianças a gente tem que agir assim, né? Eu mesmo com meu filho, às vezes eu falo assim, não vai aí. Não, e vai. Vem machucado. Mas eu não te avisei? Eu não te avisei? Isso. Mas vem cá, vamos pôr um band-aid, então. Vamos pôr um band-aid agora. Isso aí. Porque eu acho assim, parte do ser humano é isso, né? É errar para aprender. Para madurar, critério. Né? Isso. Porque... A pessoa, na verdade, não é nem errar, é experienciar, né? Porque às vezes a gente até acha que vai dar alguma coisa ruim, na verdade não dá. Às vezes a gente acha, olha, esse caminho não vai ser legal. E de repente deu certo para aquela pessoa na experiência dela. Na nossa é que não deu, né? Então, deixar experienciar para que ela aprenda. Das coisas ruins também uno aprende e tira o bom. Isso, certo, né? Isso. Então, eu acho que já é geral, parte do ser humano, de todos nós, né? De todos nós, eu acho que querer fazer do nosso jeito. A gente quer experienciar, né? Falam pra gente, não vai por ali que não vai ser legal. Mas, mas e se for? E se for? Pode não ter sido legal pra ela, pode ser pra mim. E aí? Mas eu queria tentar. Então vai. Depois a gente vê o que dá. Né? E fala um pouco da sua página, Roxana. Como que é então, na verdade, a página é a oferta do serviço, né? Eu abri ela em março de... Nossa, eu nem vou lembrar. Eu acho que faz 3 anos já que eu tô com a página, né? Que é onde as pessoas me procuram para o atendimento
online, mas é onde eu posto também sobre muitas coisas, assim, sabe? Desde conselhos, digamos assim, né, até sobre os transtornos, sobre sinais, né, identificar transtornos, enfim. Posto muito conteúdo legal lá, assim, para o pessoal pesquisar, olhar, né? Se chama Psicologia para Brasileiros no Japão, né? Então, teoricamente, é específico para cá, né? Mas eu posto muito conteúdo, assim, sobre doenças mentais, transtornos, sobre buscar ajuda, né? A gente está agora no mês de setembro, que tem a campanha, né, de combate ao suicídio, né? Então, Setembro Amarelo. Então, posto bastante conteúdo. Mas você lá. entende espanhol? Entendo. E fala? Então, deveria mudar um pouquinho, assim, pouquito. psicologia para brasileiro e falar psicologia para latino, não é? Então, poderia, né? Pero temos outras psicólogas acá também. Assim, nossa, só brasileiros que sofrem de depressão, ansiedade, não. Os colombianos, chilenos, mas eu tenho procura, assim. Eu tenho paciente, assim. Tenho paciente peruano, Maria, que me procura. Então. Mas eu acho que tem psicólogos aqui, não tem? Não sei. Olha, eu conheço uma pela minha cunhada que estava assistindo com o meu irmão, né? Porque também casais, né? Tem psicólogo para casais também. Mas eu nunca fui, não sei nem o nome dele. Eu acho que tem, sim. Mas eu abri pensando nos brasileiros. Mas tem. Se quiser vir aqui sentar para conversar com a gente também. Isso, tem. Eu acho que tem. Eu acho, né? Não sei dizer bem certo. Mas também, se precisarem do atendimento, estou disponível também. Né? E quando procurar um psicólogo? Olha, aí tá uma questão importantíssima. Né? Quando devo procurar? Olha, eu vou falar assim, a maioria do pessoal, quando tá começando a ficar mal, manda mensagem. Oi, eu gostaria de saber como funciona o atendimento online, não sei o que lá, lá vou eu, passo tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok, eu vou ver aqui, eu vou pensar aqui, eu vou ver, não sei o que lá, eu entro em contato com você. Beleza. Tô eu lá de boa. Passa 6 meses, 9 meses, a pessoa vem. Pelo amor de Deus, você não tem um atendimento para hoje, por favor. Cara, você procurou atendimento 9 meses atrás, no início do negócio. Você esperou chegar no fundo do poço para vir para o atendimento. Não, a gente não espera chegar no fundo do poço, entende? Você está sentindo que não está legal, que a coisa não está fluindo como você gostaria, você já está vendo que não está no seu normal, já procura. Por isso é importante tratar a tempo, né? Isso. Mas eu vou falar que a maioria não é assim. A maioria deixa, sabe? Não, mas eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu dou conta e dispensa. Mas será que porque ainda a gente vive... Hoje acho que já tá mais normal, mas você fica com aquele pensamento, eu vou procurar um psicólogo, não sou louco? Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu acho que o critério não é esse. Eu acho que o critério é dinheiro. Dinheiro. Vou pagar pra uma pessoa me escutar? Tem que pagar. Não é isso? Até porque, como a gente sabe, aqui no Japão, todo atendimento médico, você paga muito pouquinho, né? Tipo assim, 30%. Então, saúde, e aí as pessoas esperam buscar também algo mais gratuito, algo que não precise pagar ou algo que pague um valor extremamente simbólico, digamos assim. O que eu acho que o meu valor já é simbólico, teoricamente. Mas eu acho que a questão é dinheiro mesmo. É dinheiro. Eu não acho que seja questão do conceito psicólogo, loucura e etc. Não, eu acho que a questão é pagar pelo atendimento. Porque antes o pensamento era esse, né? O pensamento antigamente era. Nossa, acaso estou louca, né? Pior psiquiatra. Pior era psiquiatra. O psiquiatra já era o último. Não, fim, já é internação. É internação. É camisa de força. Né? Não, hoje eu acho que já está bem claro. Não, mas eu lembro assim, quando eu era pequena, que você ouvia tias, primas falando assim, mas eu vou ter que levar ela no psicólogo, a escola pediu pra, né, procurar um psicólogo e tal. Aí você já ficava assim, nossa, coitadinha tá com um problema na cabeça. Né? Então, acho que a gente cresce com isso. Assim, hoje já não. Olha, eu vou falar pra você que tem alguns problemas que a pessoa vem e às vezes uma sessão resolve a vida dela. Sabe? Sim. Tudo bem que a gente sabe que a terapia ela é um processo, ela não é uma consulta, né? Ela é um processo. Ninguém ficou mal da noite pro dia, vai lá fazer uma consulta e resolve da noite pro dia. É um processo, precisa de alguns
alguns tantos de sessões para melhorar. Mas às vezes a pessoa tá ali só um pouquinho perdidinha, sabe? Só uma coisinha de nada. Ela só precisa de alguém, um profissional mesmo, que olhe para ela e fale, ó, é isso, sabe? E aí numa sessão a grande maioria resolve. Mas não vem, sabe? Fica, não, eu dou conta. Tenta com outras coisas, não é? Tem gente que tenta com umas coisas bem mais caras até aqui. Tenta. Depois vê que não deu certo. Eu aí já vem pra vi gente bem mal. tentando com umas outras coisas, assim, que você fala assim, nossa, né? As terapias que você dá, essas assim, são individuais? Ou pode ser, por exemplo, mãe, filha juntos, um casal junto? Isso, então, eu presto atendimento individual, eu presto atendimento de casal, né? Agora, quando é com adolescentes, que os pais sempre pedem, mas eu tenho que ficar junto? Eu prefiro que não. Eu prefiro que o adolescente venha sozinho, né? Aí os pais vêm assim, mas eu queria explicar primeiro o que é. Aí eu já falo, isso é eu, Roxana, o meu jeito de trabalhar. Eu falo, será que ele não explica? Posso ouvir ele primeiro? Porque eu quero ouvir, eu não quero estar influenciada pelo pai ao ouvir o adolescente, entende? Então eu quero ouvir o adolescente primeiro, eu quero ver o que ele vai me trazer. Aí sempre depois de 1, 2, até 3 sessões com esse adolescente, aí eu vou com os pais sozinhos. Aí eu sento com os pais e converso. Não que eu vá levar o que o adolescente me trouxe para os pais, não é isso. Mas aí eu procuro ver até o que está encaixando da conversa de um com a conversa do outro. Aonde? Né? Para você tentar ver o que é a melhor maneira de ajudar. Exato. E casais? Qual é a procura maior que você falou, tendo casais? Qual é a procura maior, assim, de casais, assim? O relacionamento em si mesmo, assim, a convivência. Por exemplo, que nem nós estávamos falando da questão de pais, né? Tipo, nós mães, né? Ali o tempo todo, os pais, né? Então, a mesma coisa acontece na grande maioria dos casais. Né? Às vezes, a gente sabe que na maioria das vezes, não é via de regra, mas na maioria das vezes as mulheres trabalham menos aqui, menos horas de zangueô, né? Ganham menos, sim, né? E os homens trabalham um pouco mais, ganham mais. Então, tem essa divergência de eu trabalho mais, então eu tenho que descansar mais, você trabalha menos, você pode fazer mais dentro de casa, né? Ele cobra isso, eu cobro isso. Então, é essa questão mesmo de adaptar os dois na vida diária dentro de casa mesmo, assim. Porque, assim, a gente tem ouvido bastante relatos de casais, né, mulheres principalmente, que, né, mas o problema do meu marido é assim, é assado, aí você fala assim, mas só troca de endereço, o homem é tudo igual, né? Casamento é tudo igual, né? Isso. Então, assim, qual é o problema maior dos casais hoje e como tratar isso também? A grande questão é aceitação, né? Eu pego muito paciente individual, tanto homem quanto mulher, que vem para terapia reclamar do parceiro. E esperando que a terapia mude o parceiro. A terapia não vai. E eu deixo bem claro, a gente não vai mudar ele. Né, ou ela. Eu sempre coloco, vamos lá. Tenta conversar assim, tenta conversar assado, pontua isso, pontua aquilo, pontua não sei o que lá. Até vai e faz, não sei o que lá, mas a pessoa não muda. A pessoa não quer mudar, a vida dela tá boa, é desse jeito. Né? Daí eu falo, ele não quer mudar, ou ela não quer mudar, a vida dela tá boa assim. É você que está incomodado com isso. Então, se você está incomodado com isso, compete a você tomar uma decisão em relação a isso. Incomodado. Tem homem ou mulher, tanto diferente assim. E alguém assim, mulher, né? Algum paciente mulher, ela fez uma terapia assim de que o marido bate, ela não sabe o que fazer. Não peguei isso aqui ainda. Acredita? Não porque peguei. Porque nesse caso, Roxana, o que você faria? Você daria uma terapia para ela passar por alto isso daí? Ou você alimentaria, olha... não. Se separa melhor? A questão da violência doméstica, né? Como tratar fica isso, né? Assim, você olhando como para o psicólogo. Eu vou falar dentro do que eu imagino, porque eu vou falar que eu nunca peguei. Olha que interessante, eu nunca peguei essa questão da violência doméstica mesmo aqui. A gente sabe que tem, mas na terapia eu nunca peguei. Mas eu não colocaria para a pessoa fingir que não aconteceu nada. Eu não colocaria isso, né? Eu iria trabalhar dentro do que ela espera.
Se ela falar pra mim, eu queria que ele mudasse e não fizesse mais isso. Aí eu vou falar pra ela, olha, você tem essa e essa alternativa pra tentar. Senta, conversa, fala, vê até onde vai. Mas e se acontecer de novo? O que você vai fazer? Vai continuar esperando que ele um dia vá mudar e não faça de novo? Ou você vai tomar uma atitude mais séria em relação a isso? Eu colocaria dessa forma. Mas a primeira coisa que eu colocaria era a questão da denúncia. Eu acho que tem que ser denunciado. Não só a violência como em si, né, física, mas muito isso. A psicológica, né? Violência psicológica. Isso. De baixa autoestima isso e todo, sim, né? eu já peguei. Violência psicológica eu já peguei, né? Assim. E aí sim, a pessoa esperando mudar. Não, mas um dia ele muda. Aí ele falou pra mim que ele vai mudar. Porque ele tava ele vai cansado fazer do serviço, ele tá estressado por financeiro, alguma coisa assim, né? Aí a única coisa que eu pergunto, você tem um limite de até quando você vai esperar ele mudar? Tipo, tem um limite? Até janeiro do ano que vem. Você tem um limite? Você tem um limite? Porque se você não tiver um limite, você vai esperar a vida toda ele mudar. Se não falar para ela assim, chama seu marido para fazer uma terapia comigo. E aí eu coloco para elas, mas não vem. Marido, não vem. A grande questão que eu coloco é que o negócio vai progredindo, né? O que hoje é só uma violência psicológica, amanhã vira uma violência física. Então eu deixo isso bem claro. Ó. Que hoje é um grito, amanhã é um tapa. Isso eu deixo bem claro. Às vezes vai junto, né? Físico e psicológico. Isso. Também, né? Então, eu coloco nesse sentido para a pessoa não achar que vai ficar só nisso e isso eu suporto. Né? Eu vou suportar. É só isso. Não vai ser só isso. Vai piorar. Ele só tava assim esse dia. Né? Ele só tava cansado, ele só tava estressado. Isso. Isso daí é muito importante, né? Ou seja, saber como tratar um paciente assim, né? Que está sofrendo de maltrato doméstico. E como as pessoas têm dificuldade de sair dessas relações, né? Como tem dificuldade, tipo assim, dependência. Eu acho que eu vou me separar, eu não vou mais ficar, eu não vou tolerar isso. Né? As pessoas elas querem acreditar que tudo vai dar certo, que vai mudar. Ele vai levar minhas filhas, meus filhos embora. Às vezes eu acho que é dependência, às vezes é por causa do visto, também muitas, né? Brasileiras que vêm casadas, né? Ou pela ameaça de que, se você vai embora, os filhos ficam comigo, né? Isso. Aqui a gente sabe que a questão da preferência é a mãe, né? A justiça dá para a mãe aqui, né? Independente de qualquer coisa, ela dá para a mãe. Então, às vezes, o pai até quer sair de casa porque não está dando certo. Ou às vezes não querem assentar a denúncia porque dizem, nossa, se levam preso, não vai trabalhar. Como, apesar que o governo ajuda bastante também, mães sozinhas, né? Comprovando que realmente você não está mais naquele matrimônio. Isso. Então, para quienes recebem essa ajuda, tem que sair você de sua casa, levar seus filhos, eles te procuram um albergue, né? Para você ficar. Mas você já esquece. Tem que esquecer do marido. Sim, mas... deixar tudo já. Aí, quando a ajuda da prefeitura, né, do governo, do estado, não sei. Você falou aquele negócio, você já tem que esquecer do marido. Tá, mas e você acha ainda que ele vai mudar, que ele vai voltar a ser bom? Então, pior. Você acha pior. Mas assim, você vê num lado, né, teu, profissional, você acha que se um marido te procurar com essa questão de violência, você acha que ainda existe a possibilidade de mudança e nunca vai voltar a ser o que era? Ele agressivo procurar, eu acho que dá para mudar sim. Não vai ser do dia para a noite e não vai simplesmente mudar e nunca mais acontecer nada. A questão é que o espaço de tempo vai ser bem maior e às vezes aquele escândalo vira só um grito, alguma coisa assim, sabe? Vai diminuindo. Se ele quiser, né? Agora... É de velhinho, já. Isso. Uma hora chega. É difícil, não, né? Difícil. A pessoa que tem problema difícil. Até mesmo. Mas você pensa assim, ó, se o agressor, digamos assim, ele vem pra terapia porque ele quer mudar, é porque ele gosta daquela pessoa. Então ele vai se esforçar para aquilo. Né? Ele vai se esforçar. Porque para a pessoa admitir o seu erro, assim mesmo como essa intenção é resgatável, né? Que o marido saiba que ele fez alguma coisa errada e procura uma terapia, um tratamento. Isso. Eu sei que eu errei, eu sei que eu faço. E procurar ajuda. A grande questão é aquilo que você falou, tipo assim, só fez porque estava estressado, só fez porque está cansado, só fez...
E aí fica nessa Mas do só fez por isso. E aí, não. Não. Eu penso assim, homem que bate, vai bater sempre. Sempre. Que Descansa, grita, vai descansa um tempo, sim. Descansa um tempo, assim, Isso. tipo assim, o lobo, né? ali, Dorme, isso. mas acontece de novo alguma a coisa. hora que fica nervoso, vai, volta tudo sim, de novo. Não, eu acho que Ainda- é. homem que bate, bate sempre. Tem Agora, tratamento, que dá pra procure. mudar, mas se Aí, isso, isso daí, se a pessoa você vê o quiser. esforço, Mas né? isso em todas as partes, né? A gente fala assim, se a pessoa quiser, para tudo. A pessoa Por isso que eu tô falando, que eu falei da queira questão do mudar, adolescente. né? O adolescente quer fazer, seu filho quer fazer terapia? é a mesma coisa o Não tem alcoólatra. como. Ele Isso. quer admitir que é alcoólatra. Isso. né? Se não, se pra ele tá bom Aí eu assim. acho que eu vou fazer. Se minha filha não quer fazer, que de fato não Olha, vai querer sim, fazer, Mas então, aí eu vou. Mas você sabe que, vou por fazer exemplo, assim, uma grande parte, que nem eu vim pro Japão, eu trabalhava com crianças pequenas, né? A grande parte das terapias que a gente faz com as crianças é para mudar os pais, não é para mudar as crianças, sabe? Só que a gente faz através das crianças. Acho que devemos procurar um profissional Isso. desse em diversas áreas, Isso. fases da E nossa vida. o que acaba acontecendo, que uma vez ficou muito claro, assim, muito nítido, assim, até eu comentava com as minhas colegas no serviço, era um adolescente que eu atendia, e aí quando ele começava, ele vinha por causa de um problema, quando ele começava a mudar esse problema, os pais não traziam mais para terapia, sabe? Porque a questão não era mudar ele, era mudar os pais. Mas então quando ele começava a mudar, que automaticamente os pais eram obrigados a mudar, aí os pais não Os traziam pais mais, não sabe? traziam. Aí, de repente, quando a coisa ficava feia de novo, os pais voltavam para terapia. Aí, quando ele começava a mudar, os pais não traziam. Porque os pais não querem não mudar. querem a mudança. Eles querem claro. que o filho mude, mas eles não mudem. Não né? mudam, Então, tem isso essa questão aí. tem essa tendência. Tem que aceitar Aceitar. a mudança. É. Né? Aceitar. Qualquer pessoa que faça terapia dentro de casa, a casa toda vai ter que entrar num esquema diferente. Né? Sim. O pessoal todo vai ter que, às vezes, assim, por uma coisa bem sutil, ninguém sente que tá mudando, às vezes precisa de uma mudança mais drástica de todo mundo dentro da função da terapia daquela pessoa. Né? Nossa, Roxana, Eu acho que começa pelos pais, né? legal. Começando pelos pais, né? Sim, Eu acho que. sim, Claro. sim. Mas venha, Roxana, obrigada. Imagina. Pelo Ai, seu, que bom. sua Ter visita. vindo. Dava pra conversar horas Nossa, aqui. a né? gente vai Vai vamos longe. fazer parte 1, parte 2, É, parte 3. isso. Venha mais vezes participar com a Venho, gente. venho sim. Né? Assim que a gente Deu para conversar de todo um pouquinho, Tudo né? um Mas pouquinho, com nossa, essa vontade de bom. continuar Sim. conversando. Daqui a pouco a gente já sempre vai fazer uma A terapia aqui já, né? terapia. Mas obrigada, Imagina, Roxana. estamos Né? aí A pra gente isso. vai divulgar a página da Roxana nos comentários, né? A gente vai deixar o contato dela para vocês que queiram conversar com ela, que queiram resolver muitos, né, conflitos aí, já começando por si mesmo, querendo, É né? muita coisa que querem conversar com alguém, não é nada melhor, né? Sim, do que É, porque a terapia não é só para transtornos, né? É para Não. se Sim. desenvolver, Isso, né? para Então, conversar, desabafar, uma coisa, tanta coisa reprimida que às vezes não conseguem conversar com os próprios pais. isso. Ou até mesmo a gente, né? Às vezes não quer por vergonha, por né, algum receio, isso. conversar com uma pessoa, Isso. se abrir. Vai lá que a Roxana tá ali para te escutar. Estamos aí. Tá bom? Obrigada, Roxana. Eu que agradeço o Roxana. convite, gente. Brigadão. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês de casa e continuem assistindo a gente, se inscrevendo no canal para dar aquela força pra gente. Não esqueça, Até tá? mais. Bye, bye. Bye, bye.